Aquele silêncio, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio no imenso escritório de madeira nobre, era o som mais familiar para mim. Meu nome é Lucas Baroni, 37 anos, milionário, empresário bem-sucedido, e, para muitos, um homem que já tinha conquistado tudo. Contudo, se alguém se atrevesse a olhar além da superfície, além do brilho das capas de revistas, dos tapetes vermelhos e das conferências lotadas, se veria apenas uma verdade crua, e minha vida era um vazio. Um vazio que nem o trabalho, nem o dinheiro, nem mesmo as festas mais luxuosas podiam preencher. 2 anos se passaram desde que perdi minha esposa, Marina, em um acidente que tirou não só a mulher que eu amava, mas também a única pessoa que sabia como me fazer enxergar o mundo com cor. Desde então, meu foco se voltou totalmente para minha filha, Clara. Ela tinha apenas 5 anos na época, e me lembro de segurar suas pequenas mãos durante o funeral, prometendo a mim mesmo que nunca deixaria faltar nada para ela. Mas, ao longo do tempo, percebi que minha promessa era incompleta. Clara precisava de algo que meu dinheiro nunca poderia comprar: tempo, amor e cuidado. Minha rotina se tornará uma dança mecânica. Acordava cedo, ia para o trabalho, voltava tarde, e, quando Clara já estava dormindo, ficava horas sentado na poltrona de couro do meu escritório, revivendo memórias de Marina. Clara, uma criança doce e sonhadora, passava mais tempo com babás do que comigo. Ela nunca reclamava, mas seus olhos me diziam tudo. Eles gritavam o que ela nunca ousava dizer em voz alta, e que sentia minha falta. Foi então que Marta, minha governanta de confiança, me chamou à sala de estar certa manhã. Senhor Baroni, ela disse, com aquele tom maternal de quem cuida de você mesmo sem querer. Contratei uma nova babá. Espero que aprove, mas já adianto, ela é jovem, mas parece ser dedicada. Babá? Perguntei, tentando lembrar quando havia pedido aquilo. Marta balançou a cabeça com impaciência. Sim, senhor. Clara precisa de alguém presente, alguém que esteja aqui quando o senhor não puder. Relutante, concordei. Afinal, eu confiava em Marta. Mas admito que não esperava muito. Nos últimos 2 anos, nenhuma babá ficará tempo suficiente para criar um vínculo real com Clara. A maioria parecia intimidada pela nossa casa ou pela minha figura, não que eu fizesse algo para assustá-las, mas a posição de uma empregada do milionário carregava um peso próprio. Quando Amanda entrou pela porta naquela tarde, não pude evitar o leve arqueamento de minhas sobrancelhas. Ela não era nada do que eu imaginava. Jovem, com cabelos castanhos caindo em ondas simples, um sorriso sereno e, nos olhos, algo que eu não conseguia identificar de imediato. Não era apenas gentileza, mas uma combinação de força e vulnerabilidade que me fez hesitar por um momento. Ela não parecia intimidada. Na verdade, parecia tão à vontade como se já conhecesse aquele ambiente. Boa tarde, Sr. Baroni, disse ela, estendendo a mão com confiança. Sua voz era suave, mas havia firmeza ali. Não como alguém buscando impressionar, mas como alguém que sabia o que estava fazendo. Apertei sua mão e respondi com um curto bem-vinda. E foi só isso. Marta assumiu o papel de apresentá-la à casa e aos detalhes do trabalho, enquanto eu voltava ao meu escritório, tentando não pensar mais na presença dela. Horas mais tarde, ouvi risadas ecoando pela casa. Risadas que não ouvia há tempos. Saí do escritório e segui o som até o jardim, onde encontrei Clara e Amanda correndo entre as flores. Clara, com uma alegria que eu não via há meses, segurava uma borboleta na mão enquanto Amanda incentivava a soltá-la. Olha, papai! Clara gritou ao me ver. A Amanda disse que as borboletas são como sonhos que podemos libertar. Havia algo na forma como Amanda olhava para Clara que me fez perceber que ela não estava ali apenas por trabalho. Ela realmente se importava. Naquela noite, enquanto Clara dormia e eu passava pelo corredor, ouvi Amanda cantarolar baixinho no quarto de Clara. Espiei pela porta entreaberta e vi algo que me fez parar. Amanda segurava a mão de Clara enquanto contava uma história. Era uma cena simples, mas tão carregada de ternura que senti uma pontada no peito. Fazia tanto tempo que minha casa não parecia um lar. Nos dias que se seguiram, percebi que Amanda tinha uma maneira especial de lidar com Clara. Não era apenas brincadeira ou supervisão.
Ela falava com Clara como se a entendesse profundamente, como se compartilhassem algo que eu não podia alcançar. Isso me incomodava, mas também me intrigava. Quem era Amanda, afinal? E por que parecia carregar um mistério que a tornava tão reservada, mesmo enquanto iluminava o ambiente ao seu redor? Meu interesse em Amanda começou como curiosidade, mas logo percebi que estava me importando mais do que deveria. Comecei a observar suas interações, os gestos sutis, a forma como desviava o olhar quando me encontrava pelo corredor. Havia algo nela que eu queria entender. Algo que, pela primeira vez em anos, me fazia sentir vivo novamente. Uma noite, enquanto tomava um vinho na varanda, Amanda apareceu para recolher algumas flores que Clara havia deixado por ali. Ela hesitou ao me ver, mas sorriu educadamente. "Boa noite, Sr. Baroni." "Lucas", corrigi. "Acho que podemos deixar o formalismo de lado." Ela riu levemente, mas não respondeu. Apenas continuou a recolher as flores. E então, antes de sair, disse algo que ficou comigo: "Sua filha é especial, Sr. Lucas. Ela tem um coração puro. Mas acho que ela sente sua falta." Aquelas palavras me atingiram como um soco. Amanda era direta, mas não rude. Apenas honesta. E naquele momento, percebi que ela via através de mim de uma forma que ninguém mais conseguia. O primeiro mês com Amanda em nossa casa foi um divisor de águas. Clara estava mais feliz, e eu estava confuso. Confuso sobre o que sentia por Amanda, sobre o que ela significava em nossas vidas. E, enquanto me perguntava isso, algo dentro de mim começava a mudar. Depois daquela primeira conversa com Amanda, fiquei inquieto. As palavras dela ficaram gravadas na minha mente. Não era apenas o fato de ela ter dito que Clara sentia minha falta, se eu já sabia disso, embora fosse mais fácil ignorar. Era a maneira como ela disse, com uma honestidade delicada, mas inquestionável. Não era uma crítica, mas um alerta. E talvez fosse isso que mais me incomodava, a verdade por trás do que ela disse. Nos dias seguintes, continuei observando Amanda, mas dessa vez com mais atenção. Não era intencional, pelo menos não no começo, mas havia algo nela que capturava minha curiosidade. Talvez fosse o contraste entre sua doçura com Clara e a firmeza com que enfrentava as tarefas diárias. Ela parecia levar o trabalho de babá com uma seriedade que eu não esperava. Não era apenas um emprego para ela, e isso ficava evidente em cada gesto, em cada sorriso que ela dava para Clara. Clara, por sua vez, parecia mais feliz do que eu a tinha visto em meses, talvez anos. A casa estava cheia de risos novamente, e isso era algo que eu não sabia o quanto sentia falta até ouvir. Amanda e Clara tinham uma conexão que eu nunca tinha visto Clara ter com ninguém antes. Elas riam juntas, inventavam brincadeiras e até criavam pequenas tradições, como a hora do chá no jardim. Era como se Amanda trouxesse uma leveza que faltava em nossas vidas. Certa tarde, voltei para casa mais cedo do que o habitual. Normalmente, Clara estaria no quarto, desenhando ou brincando sozinha, mas, dessa vez, a encontrei no jardim com Amanda. Elas estavam deitadas na grama, olhando para o céu. Amanda apontava para as nuvens, ajudando Clara a imaginar formas. Uma parecia um dragão, outra um castelo. Clara ria alto, e, por um momento, fiquei parado, apenas observando. "Por que você não se junta a nós, papai?" Clara perguntou, notando minha presença. Amanda se virou para olhar para mim, um sorriso gentil no rosto. "Sim, Sr. Baroni, e digo, Lucas. Tem espaço para mais um." Hesitei, mas, ao ver o olhar de expectativa de Clara, me sentei ao lado delas. Era um gesto simples, mas, para mim, parecia um passo enorme. Fazia muito tempo que eu não participava de algo tão descontraído. Amanda continuou a apontar formas nas nuvens, e, pela primeira vez em anos, senti que estava verdadeiramente presente. Não pensando no trabalho, não planejando a próxima reunião, apenas ali, com minha filha e Amanda. Depois daquele dia, comecei a fazer um esforço consciente para passar mais tempo com Clara.
Não era fácil, o meu instinto sempre foi priorizar o trabalho, mas Amanda me fazia perceber o quanto Clara precisava de mim. Mais do que isso, ela me fazia perceber o quanto eu precisava de Clara. Aos poucos, comecei a ver minha filha sob uma nova luz. Ela era tão cheia de vida, tão criativa, mas eu tinha negligenciado tudo isso por tanto tempo. Amanda foi quem me mostrou isso, mesmo sem dizer uma palavra. Mas, apesar de toda a leveza que Amanda trazia para casa, havia algo nela que permanecia um mistério. Ela era gentil e aberta com Clara, mas sempre mantinha uma distância emocional comigo. Não era rude ou fria, mas parecia cautelosa. Era como se ela carregasse um peso que não queria compartilhar. Uma noite, enquanto eu estava no escritório revisando alguns documentos, ouvi passos leves no corredor. Olhei pela porta e vi Amanda carregando uma pilha de livros para o quarto de Clara. Ela parecia distraída, como se estivesse perdida em pensamentos. Quando voltou pelo corredor, decidi falar. Amanda, posso perguntar algo? Disse, saindo do escritório. Ela parou, surpresa, mas assentiu. Claro, Lucas. Por que você escolheu trabalhar como babá? Não me entenda mal, você é ótima no que faz, mas parece que poderia estar em qualquer outro lugar. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Porque eu precisava recomeçar, respondeu, simplesmente. Antes que eu pudesse perguntar mais, Clara apareceu no corredor, chamando por Amanda. Ela aproveitou a oportunidade para se afastar, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Nos dias que se seguiram, comecei a notar pequenos detalhes que reforçavam minha curiosidade sobre Amanda. Ela evitava falar sobre sua vida antes de trabalhar para nós. Sempre que Clara perguntava algo pessoal, como onde ela morava ou se tinha uma família, Amanda dava respostas vagas. Era como se estivesse fugindo de algo, mas, ao mesmo tempo, tentando construir algo novo. Uma noite chuvosa, acordei com o som de soluços vindos do jardim. Fui até a janela e vi Amanda sentada no banco, encolhida, com o rosto escondido nas mãos. A chuva caía pesada, mas ela não parecia se importar. Algo em mim sabia que eu não deveria ir até ela, que talvez ela quisesse ficar sozinha. Mas não consegui. Peguei um guarda-chuva e desci. Quando me aproximei, Amanda ergueu o olhar, surpresa. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma firmeza ali. Você não deveria estar aqui, disse ela, a voz trêmula. Nem você, respondi, tentando aliviar o clima. O que aconteceu? Ela balançou a cabeça, tentando sorrir. Nada. Só, e lembranças. Fiquei em silêncio por um momento, esperando que ela dissesse mais, mas ela não disse. Em vez disso, levantou-se e voltou para dentro, deixando-me ali, sozinho no jardim. Enquanto a observava desaparecer pela porta, percebi que Amanda não era apenas um mistério. Ela era um quebra-cabeça, e, pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de entender alguém. Na manhã seguinte, Amanda estava de volta ao seu comportamento habitual, como se nada tivesse acontecido. Mas, para mim, algo tinha mudado. Eu sabia que havia mais nela do que ela deixava transparecer, e, por algum motivo, sentia que precisava descobrir. Não era apenas curiosidade. Era algo mais. Algo que eu ainda não estava pronto para admitir, nem para mim mesmo. Depois daquela noite chuvosa no jardim, não consegui tirar Amanda da cabeça. Era como se o mistério que ela representava tivesse se tornado uma obsessão silenciosa dentro de mim. Por mais que eu tentasse me concentrar no trabalho, nas reuniões e nos relatórios intermináveis, a imagem dela encolhida sob a chuva continuava a surgir, trazendo consigo um turbilhão de perguntas sem resposta. Os dias se transformaram em semanas, e Amanda parecia ter retomado sua rotina habitual como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo estava diferente, pelo menos para mim. Comecei a prestar mais atenção em cada detalhe, como ela interagia com Clara, como organizava a casa, até mesmo como franzia a testa quando estava concentrada em algo. Havia uma intensidade silenciosa em tudo o que ela fazia, como se cada tarefa fosse uma forma de escapar de algo maior, algo que ela não queria enfrentar. Uma tarde,
Clara e Amanda estavam na cozinha preparando biscoitos. O som das risadas de Clara encheu a casa, e, por um momento, senti um calor estranho no peito. Era um som que eu não ouvia há muito tempo, um som que parecia preencher o vazio que tinha se instalado em minha vida desde que minha esposa morreu. Fiquei observando da porta, sem ser notado, até que Amanda ergueu os olhos e me viu. "Lucas, quer se juntar a nós?", perguntou, com um sorriso tímido. E não sei cozinhar", respondi, meio sem jeito, mas entrei na cozinha de qualquer maneira. "Bem, sempre é um bom momento para aprender", disse ela, entregando-me uma tigela com massa de biscoito. Clara riu e começou a me ensinar como moldar os biscoitos. Era uma cena tão simples, mas havia algo profundamente íntimo nela. Por um momento, me permiti esquecer o mundo lá fora e apenas estar presente. Conforme os dias passavam, comecei a perceber que a presença de Amanda na minha casa não era apenas boa para Clara, era boa para mim também. Havia uma leveza em sua companhia que eu não sentia há anos. Mas, ao mesmo tempo, havia uma distância emocional que ela mantinha, como se tivesse erguido um muro ao seu redor. E isso só aumentava a minha curiosidade. Uma noite, enquanto revisava alguns papéis no meu escritório, ouvi passos leves no corredor. Saí para ver o que era e vi Amanda carregando uma pilha de roupas. Ela parecia cansada, mas quando me viu, tentou sorrir. "Você trabalha demais", comentei, tentando quebrar o gelo. "E você também", respondeu ela, com um leve tom de provocação. "Você sempre cuida de todo mundo, Amanda." "Quem cuida de você?" A pergunta escapou antes que eu pudesse pensar. Ela parou por um momento, surpresa, mas então deu um sorriso triste. "Algumas pessoas não têm esse luxo, Lucas." Eu quis dizer algo, mas antes que pudesse, ela continuou andando pelo corredor. Fiquei ali parado, com a sensação de que, mais uma vez, Amanda tinha me dado um vislumbre de sua vulnerabilidade antes de fechar a porta. No dia seguinte, Clara insistiu em fazer um piquenique no jardim. Amanda organizou tudo com sua habitual eficiência, e eu me juntei a elas, decidido a passar mais tempo com minha filha. Durante o piquenique, Clara fez uma pergunta que me pegou de surpresa. "Amanda, você tem família?" Clara perguntou, inocentemente, enquanto mordia um pedaço de sanduíche. Amanda hesitou por um momento antes de responder. "Eu tinha, mas agora é só eu." Clara pareceu satisfeita com a resposta simples, mas eu não. Algo na maneira como Amanda falou, na tristeza em sua voz, me deixou com ainda mais perguntas. Decidi que precisava saber mais. Naquela noite, enquanto todos estavam dormindo, fui até a sala e comecei a procurar algo que pudesse me dar uma pista sobre o passado de Amanda. Não era algo que eu me orgulhava de fazer, mas sentia que precisava entender o que ela estava escondendo. Foi então que encontrei uma carta em uma gaveta. A caligrafia era delicada, mas o conteúdo era pesado. Era um pedido de perdão, dirigido a alguém cujo nome estava borrado. Li e reli a carta, tentando entender o que ela significava, mas não consegui. No dia seguinte, Amanda percebeu que algo estava diferente. "Lucas, você está bem?", perguntou ela, enquanto organizava a mesa do café da manhã. "Eu deveria estar perguntando isso a você", respondi, tentando esconder o nervosismo. Ela franziu a testa, mas não disse nada. No entanto, naquela tarde, quando Clara estava no jardim, Amanda veio até mim. "Você encontrou algo, não foi?", perguntou, direta. Engoli em seco, mas assenti. "A carta. O que significa?" Amanda suspirou, parecendo cansada. "É uma longa história, Lucas. Uma que não sei se estou pronta para compartilhar." "Eu quero entender, Amanda. Quero ajudar", disse, com sinceridade. Ela olhou para mim por um longo momento antes de responder. "Você não pode me ajudar, Lucas. Algumas coisas precisam ser enfrentadas sozinhas." Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela se afastou, deixando-me com ainda mais perguntas. Naquela noite, fiquei acordado, pensando no que fazer. Sabia que Amanda estava carregando algo pesado, algo que ela não estava pronta para compartilhar.
Mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia desistir. Não era apenas curiosidade. Era algo mais profundo, algo que eu não queria admitir nem para mim mesmo. Os dias após minha conversa com Amanda foram tensos. Ela começou a me evitar mais do que nunca, limitando nossas interações a questões práticas sobre Clara. Mesmo assim, eu continuava intrigado, cada vez mais convencido de que precisava entender o que a mantinha tão fechada. Havia algo naquela mulher que me atraía mais do que eu queria admitir, sua força silenciosa, sua dedicação a Clara, mas, principalmente, o mistério que ela carregava. Clara, ali a tensão crescente, era a única ponte que ainda nos conectava. Um dia, enquanto ela e Amanda brincavam no jardim, fiquei observando pela janela. Era impressionante como Amanda conseguia trazer alegria para minha filha, algo que eu vinha lutando para fazer desde a morte de minha esposa. Clara parecia mais leve, mais viva. Eu sabia que grande parte disso era por causa de Amanda, mas Amanda parecia distante de mim, como se carregasse um muro invisível ao seu redor. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Estávamos todos na sala de estar, Clara entretida com um quebra-cabeça, e Amanda lia um livro em silêncio. Eu decidi quebrar o gelo. Amanda, está tudo bem? Tenho a sensação de que você está se afastando. Ela levantou os olhos do livro, claramente surpresa pela minha abordagem direta. Está tudo bem, Lucas. Eu só preciso de um pouco de espaço. Espaço? Ou está tentando fugir de algo? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia, mas não me arrependi. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Ela suspirou profundamente, como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. Lucas, eu agradeço tudo o que você fez por mim, mas algumas coisas são difíceis de explicar. Eu não quero que você se envolva nisso. Envolva nisso? Amanda, eu não sou cego. Sei que há algo acontecendo, e não é apenas o seu passado. Você está com medo, mas não sei de quê. Antes que ela pudesse responder, Clara interrompeu. Papai, você vai ler para mim antes de dormir? Amanda parecia aliviada pela interrupção, mas eu sabia que nossa conversa estava longe de terminar. Claro, querida. Vou subir em 1 minuto, disse, lançando um último olhar para Amanda. Ela desviou o olhar, voltando ao seu livro como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, Clara me pediu algo incomum. Papai, por que você não convida a Amanda para sair com a gente? Ela nunca vai a lugar nenhum. A ideia era ousada, mas Clara estava certa. Amanda sempre parecia tão isolada, como se recusasse qualquer forma de diversão ou descanso. É uma boa ideia, Clara. Vou falar com ela. Mais tarde, encontrei Amanda na cozinha e fiz o convite. Amanda, eu estava pensando, e que tal sairmos amanhã? Clara adoraria passar um tempo fora com você. Ela hesitou, claramente desconfortável. Eu não sei, Lucas. Acho que não é apropriado. Apropriado? Amanda, é apenas uma tarde com Clara e eu. Você merece um descanso. Ela finalmente cedeu, embora com relutância. No dia seguinte, fomos a um parque próximo, um lugar que Clara adorava. Foi uma tarde agradável, mas eu podia sentir a tensão em Amanda, mesmo enquanto ela ria com Clara. Parecia que ela estava sempre alerta, como se esperasse que algo ruim acontecesse a qualquer momento. Quando voltamos para casa, Amanda agradeceu educadamente e se retirou para o quarto. Fiquei sozinho com Clara, que, como sempre, tinha algo a dizer. Papai, acho que a Amanda gosta de você. Fiquei surpreso, mas antes que pudesse responder, Clara continuou. Mas acho que ela está triste. Você devia fazer ela feliz. As palavras de Clara ficaram comigo durante toda a noite. Amanda realmente gostava de mim? E se gostava, por que se afastava tanto? Decidi que era hora de confrontá-la novamente, mas desta vez, eu precisava ser mais direto. Na manhã seguinte, enquanto Clara estava na escola, pedi para Amanda se juntar a mim na sala. Amanda, precisamos conversar.
Ela parecia desconfiada, mas sentou-se no sofá, evitando meu olhar. Sobre o quê, Lucas? Sobre você. Sobre nós. Amanda, eu sinto que há algo entre nós, mas você está fazendo de tudo para evitar isso. Por quê? Ela finalmente me olhou nos olhos, e vi uma mistura de medo e tristeza. Lucas, você não entende. Eu não sou quem você pensa que sou. Meu passado, e ele não é algo que você gostaria de conhecer. Eu quero conhecer, Amanda. Quero entender o que está te impedindo de ser feliz. Ela hesitou, mas finalmente começou a falar. Eu não vim de uma família perfeita. Meu pai era abusivo. Minha mãe nunca teve coragem de deixá-lo. E eu cometi muitos erros tentando fugir daquela vida. Um deles foi confiar na pessoa errada. Ela contou sobre um relacionamento abusivo, sobre como tentou recomeçar sua vida como babá para escapar do passado. Sua voz tremia, mas ela continuou, finalmente deixando sair tudo o que vinha guardando. Eu não quero trazer nada disso para a sua vida, Lucas. Você e Clara merecem algo melhor. Aproximei-me e segurei suas mãos. Amanda, ninguém é perfeito. Mas você merece ser feliz. Você trouxe alegria para minha casa, para Clara. Não vou deixar você se afastar por medo do passado. Ela começou a chorar, mas dessa vez não tentou fugir. Ficamos ali, em silêncio, até que Clara chegou da escola, interrompendo o momento. Amanda rapidamente se recompôs, mas eu sabia que algo tinha mudado. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Amanda veio até mim. Lucas, obrigada por ouvir. Por tentar entender. Mas preciso de tempo para processar tudo isso. Você terá todo o tempo que precisar, Amanda. Mas quero que saiba que estou aqui, por você. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. E pela primeira vez, senti que talvez estivéssemos começando a derrubar as barreiras que nos separavam. Depois daquela conversa com Amanda, senti que algo havia mudado entre nós. Não era apenas a tensão que parecia diminuir, mas uma conexão mais profunda que começava a se formar. Ela não fugia mais tanto quanto antes, mas ainda havia um muro invisível que ela parecia manter erguido, como uma proteção contra o que quer que estivesse dentro dela. E, pela primeira vez, percebi que meu desejo de ajudá-la não era apenas altruísmo. Eu estava me apaixonando por Amanda, mesmo que ainda não estivesse pronto para admitir isso a mim mesmo. Naquela semana, Clara veio até mim com uma ideia que, inicialmente, me pareceu absurda. Papai, por que você não leva a Amanda para uma festa? Uma festa bonita, onde ela possa usar um vestido lindo. Aposto que ela vai gostar. Sorri da inocência de Clara, mas a ideia ficou comigo. Eu sabia que a nossa empresa estava organizando uma festa beneficente no fim de semana, um evento cheio de luxo e ostentação que geralmente me parecia entediante. Mas, dessa vez, pensei que talvez pudesse ser uma oportunidade. Amanda estava tão acostumada a cuidar de Clara e a evitar o mundo exterior que talvez fosse bom para ela se sentir incluída em algo diferente, algo especial. Naquela tarde, abordei Amanda na cozinha, onde ela estava ajudando Clara a pintar. Amanda, gostaria de convidá-la para um evento beneficente neste sábado, disse, tentando soar casual. Ela levantou os olhos, claramente surpresa. Um evento? Eu não sei, Lucas. Não acho que seja meu lugar. Claro que é, respondi, com firmeza. Você faz parte da nossa família, Amanda. E seria importante para mim que você estivesse lá. Ela hesitou, olhando para Clara, que parecia entusiasmada com a ideia. Por favor, Amanda. Clara implorou. Você vai ficar linda em um vestido. Amanda sorriu, mas ainda parecia reticente. Tudo bem, disse finalmente. Mas só porque Clara pediu. O sábado chegou, e, para minha surpresa, me senti ansioso. Quando Amanda desceu as escadas, usando um vestido azul que realçava seus olhos e seus cabelos, perdi o fôlego por um momento. Ela estava deslumbrante, mas era mais do que sua aparência. Havia algo em sua postura, em sua graça natural, que a fazia parecer completamente diferente.
Você está incrível, disse, minha voz mais baixa do que eu pretendia. Ela corou, desviando o olhar. Obrigada. Você também está muito elegante. A festa era exatamente o que eu esperava: pessoas ricas, conversas superficiais e um ambiente carregado de pretensão. Mas, ao entrar com Amanda ao meu lado, senti algo diferente. Ela não parecia intimidada, mas também não estava à vontade. Era como se estivesse tentando se adaptar a um mundo que não era o seu. Clara tinha ficado em casa com Marta, então, pela primeira vez, estávamos sozinhos em público. Enquanto caminhávamos pelo salão, percebi os olhares das pessoas. Não era incomum para mim atrair atenção, mas dessa vez, os olhares estavam focados em Amanda. Eu sabia o que estavam pensando: quem era aquela mulher ao meu lado? Mas Amanda, para minha surpresa, parecia indiferente. No entanto, quando uma colega empresária se aproximou, o desconforto de Amanda começou a transparecer. Lucas, não vai me apresentar sua amiga? Perguntou a mulher, com um sorriso que não chegava aos olhos. Claro, respondi, sem hesitar. Esta é Amanda, uma pessoa muito especial na minha vida. Vi o rubor subir pelas bochechas de Amanda, mas ela manteve a compostura, cumprimentando a mulher educadamente. No entanto, assim que a conversa terminou, ela murmurou para mim: Lucas, acho que isso foi um erro. Eu não me encaixo aqui. Amanda, não importa o que essas pessoas pensem. O que importa é o que você significa para mim e para Clara, respondi, segurando sua mão por um breve momento antes que ela pudesse recuar. Passamos o resto da noite em relativa tranquilidade, mas eu podia sentir a tensão em Amanda. Quando finalmente saímos da festa e estávamos no carro a caminho de casa, ela quebrou o silêncio. Lucas, obrigada por me convidar, mas eu não acho que pertenço ao seu mundo. Esse lugar, essas pessoas, não são para mim. Você pertence onde quiser estar, respondi, sem hesitar. E, para mim, não há ninguém mais importante do que você. Ela me olhou, surpresa, mas não disse nada. No entanto, quando chegamos em casa e estávamos prestes a nos despedir, decidi arriscar. Amanda, eu preciso dizer algo. Ela parou, me olhando com atenção. O que foi? Eu acho que estou me apaixonando por você, confessei, minha voz mais firme do que eu esperava. Amanda congelou, claramente pega de surpresa. Lucas, e isso não pode acontecer. Não entre nós. Por que não? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Amanda, eu sei que você tem medo, mas você trouxe algo para minha vida que eu achei que nunca sentiria de novo. Você trouxe amor, esperança. Não fuja disso. Ela balançou a cabeça, lágrimas começando a encher seus olhos. Eu não posso, Lucas. Você não sabe o que está pedindo. Meu passado não me permite. Antes que eu pudesse responder, ela virou e entrou na casa, me deixando sozinho no carro. Fiquei ali por um momento, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Eu sabia que estava pedindo muito, mas também sabia que Amanda era tudo o que eu queria. E, pela primeira vez, senti que talvez tivesse algo pelo que realmente valia a pena lutar. Os dias que se seguiram foram marcados por silêncio e tensão. Amanda evitava qualquer interação profunda comigo, mantendo-se ocupada com Clara e as tarefas diárias. Eu sabia que minha declaração a havia abalado, mas não esperava que ela erguesse muros tão altos. Apesar disso, não conseguia tirar da mente a expressão em seu rosto quando lhe disse o que sentia. Havia algo nos olhos dela, algo que parecia um misto de medo e desejo, como se quisesse acreditar em mim, mas estivesse aterrorizada pelo que isso significaria. No entanto, Amanda não era a única afetada pelo que acontecerá. Eu também sentia o peso de minhas palavras. Admitir que estava me apaixonando por ela havia me exposto de uma forma que eu não estava acostumado. Durante anos, construí uma fachada de força e controle, tanto no mundo dos negócios quanto na minha vida pessoal. Amanda, com sua gentileza e mistério, havia derrubado essas defesas, e agora eu estava vulnerável. Mas, apesar do desconforto, eu sabia que estava certo. Eu a amava. E estava disposto a lutar por ela,
mesmo que ela ainda não estivesse pronta para aceitar isso. Naquela semana, notei que Amanda parecia mais distante do que nunca. Ela evitava me olhar nos olhos, e suas conversas comigo eram sempre curtas e práticas. Clara, por outro lado, parecia não perceber nada. Continuava adorando Amanda, envolvendo-a em brincadeiras e conversas que enchiam a casa de uma energia que não existia antes de sua chegada. Mas eu sabia que não poderia continuar assim. Precisávamos conversar, resolver o que estava nos separando. Foi então que encontrei algo que me tirou o chão. Estava passando pelo quarto de Amanda quando vi uma carta em sua mesa. Era uma carta de demissão. Meu coração parou por um instante enquanto lia as palavras dela, simples e diretas. Ela planejava sair. Sem explicações elaboradas, sem motivos claros. Apenas uma despedida breve e formal. Senti uma mistura de raiva e desespero. Como ela poderia simplesmente desistir assim? Depois de tudo o que havia construído com Clara, depois do que tínhamos compartilhado, como ela podia achar que partir era a solução? Sabia que precisava agir imediatamente. Não poderia deixá-la fugir sem lutar por ela. Naquela noite, fui até o quarto dela. Bati na porta, e ela abriu, surpresa ao me ver. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, entrei e coloquei a carta de demissão sobre a mesa dela. Você ia simplesmente embora sem me dizer nada? Perguntei, minha voz mais firme do que eu pretendia. Ela desviou o olhar, mas não respondeu. Respirei fundo, tentando manter a calma. Amanda, por favor, me diga o que está acontecendo. Você não pode simplesmente ir embora. Não depois de tudo. Lucas, disse ela finalmente, a voz trêmula. Isso é o melhor para todos. Eu não pertenço a este lugar. Eu não pertenço à sua vida. Isso não é verdade, respondi, aproximando-me dela. Amanda, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida desde que Marina se foi. Você trouxe felicidade para Clara, trouxe esperança para mim. Não diga que não pertence a este lugar. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Lucas, você não entende. Meu passado, e ele me segue. Não importa o quanto eu tente recomeçar, sempre está lá. E eu não quero que isso prejudique você ou Clara. Eu não me importo com o seu passado, disse, segurando suas mãos. Tudo o que importa para mim é o presente, é o que podemos construir juntos. Por favor, Amanda, não vá. Ela começou a chorar, e, pela primeira vez, não tentou se afastar. Em vez disso, deixou que eu a segurasse, seus soluços abafados contra meu peito. Ficamos assim por um tempo, até que ela finalmente começou a falar. Contou-me sobre o relacionamento abusivo que havia deixado para trás, sobre as escolhas erradas que a levaram a fugir e a se reconstruir como babá. Eu não sou forte, Lucas, disse ela, sua voz um sussurro. Eu só estou tentando sobreviver. Você é mais forte do que pensa, respondi. E não precisa fazer isso sozinha. Amanda, eu estou aqui por você. Não importa o que aconteça, vamos enfrentar juntos. Ela me olhou, seus olhos cheios de incerteza, mas também de algo que parecia ser esperança. Eu não sei se posso, disse ela. Mas, e talvez eu esteja disposta a tentar. Aquelas palavras foram tudo o que eu precisava ouvir. Sabia que a jornada seria difícil, que haveria desafios e obstáculos, mas estava disposto a enfrentar tudo ao lado dela. Naquela noite, quando finalmente nos despedimos, senti que havíamos dado o primeiro passo para algo verdadeiro. Nos dias seguintes, a mudança em Amanda era perceptível. Ela parecia mais aberta, mais disposta a compartilhar pequenos pedaços de si mesma. Clara, é claro, não sabia de nada, mas continuava a ser o elo que nos unia. Aos poucos, a casa começou a se transformar de novo, não apenas em um lugar cheio de risos, mas em um lar onde o amor começava a crescer. Mas eu sabia que ainda havia muito a fazer. O passado de Amanda ainda era uma sombra que pairava sobre nós, e eu estava determinado a mostrar a ela que o futuro podia ser diferente. Que podíamos criar algo novo, juntos. E,
Enquanto caminhávamos por essa jornada, senti algo que não sentia há anos, ver esperança. Os dias que se seguiram à conversa com Amanda foram diferentes de tudo que já tínhamos vivido. A tensão que antes preenchia o ar deu lugar a uma atmosfera de esperança e, de certa forma, vulnerabilidade. Amanda, pela primeira vez, permitiu-se ser mais aberta, ainda que de maneira cautelosa. Era como se ela estivesse testando as águas, dando pequenos passos para fora da fortaleza que havia construído ao longo dos anos. Eu também estava mudando. Não era mais o homem que evitava enfrentar sentimentos ou se escondia atrás da rotina exaustiva do trabalho. Amanda e Clara me ensinaram que havia mais na vida do que contratos e reuniões. Eu estava começando a entender que a felicidade verdadeira vinha dos momentos simples, daqueles que antes eu ignorava. Um jantar em família, uma risada compartilhada, até mesmo um silêncio confortável, eram essas coisas que estavam começando a preencher os vazios que eu carregava. Certa manhã, enquanto tomávamos café da manhã, Clara perguntou algo que nos pegou desprevenidos. Amanda, você vai morar aqui para sempre? Amanda engasgou levemente com o café e olhou para mim, como se buscasse orientação. Sorri para ela, tentando aliviar a situação. Isso depende da Amanda, querida, disse, olhando diretamente para ela. Mas eu espero que ela fique. Amanda desviou o olhar, claramente desconfortável, mas não disse nada. Clara, por outro lado, parecia satisfeita com minha resposta, voltando a brincar com o pão que tinha no prato. Mas aquela conversa me deixou pensando. Eu sabia que queria Amanda em minha vida, mas ainda havia tanto que não estava resolvido. Seu passado, seus medos, tudo isso ainda era um obstáculo que precisávamos superar. Naquela tarde, decidi levar Amanda e Clara para um passeio em um campo de girassóis que ficava fora da cidade. Era um lugar tranquilo, longe do caos, onde eu costumava ir quando precisava de clareza. Clara estava empolgada, correndo pelo campo, enquanto Amanda e eu caminhávamos lado a lado, em silêncio. É lindo aqui, disse ela, finalmente quebrando o silêncio. Havia um toque de serenidade em sua voz, algo que eu raramente ouvia. Sim, respondi, olhando para ela. Eu venho aqui quando preciso pensar. Parece que o mundo desacelera, mesmo que só por um momento. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Eu nunca tive um lugar assim. Sempre me senti perdida, sem um lar verdadeiro. Você pode ter um agora, disse, parando e virando para ela. Amanda, você não precisa carregar esse peso sozinha. Eu quero que este seja o seu lar, se você estiver pronta para isso. Ela me olhou, seus olhos brilhando com lágrimas. Lucas, eu quero acreditar em você, mas ainda tenho tanto medo. E se eu estragar tudo? E se meu passado voltar? Então enfrentaremos isso juntos, respondi, segurando suas mãos. Eu não estou prometendo que será fácil, mas estou prometendo que estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Ela hesitou por um momento, mas então assentiu, deixando as lágrimas escorrerem por seu rosto. Era um pequeno passo, mas sabia que, para Amanda, era um enorme salto de fé. Nos dias seguintes, Amanda parecia mais leve. Clara notou a diferença e até comentou: Amanda, você está sorrindo mais. Era verdade. Ela ainda tinha momentos de hesitação, mas estava começando a se permitir ser feliz. Para mim, isso era tudo o que eu poderia pedir. No entanto, a vida tem uma maneira de testar nossas resoluções. Uma tarde, enquanto eu estava no trabalho, recebi uma ligação de Amanda. Sua voz estava trêmula, cheia de pânico. Lucas, eu preciso de você. Agora. Sem pensar duas vezes, larguei tudo e voltei para casa. Quando cheguei, encontrei Amanda na sala, segurando uma carta que claramente a abalara. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado por horas. O que aconteceu? Perguntei, sentando-me ao lado dela. Ela me entregou a carta sem dizer uma palavra. Ao lê-la, senti meu estômago revirar. Era de seu ex-noivo, o homem que havia causado tanto sofrimento em sua vida. Ele a estava ameaçando, dizendo que sabia onde ela estava e que não a deixaria em paz. Ele não vai te tocar, disse, com uma firmeza que até me surpreendeu.
Amanda, você está segura aqui. Eu vou garantir isso. Lucas, eu não posso colocar você e Clara em risco, disse ela, com a voz carregada de medo. Talvez seja melhor eu ir embora. Não, respondi, minha voz mais alta do que eu pretendia. Você não vai a lugar nenhum. Nós vamos resolver isso juntos. Ele não tem poder sobre você, Amanda. Não mais. Ela começou a chorar novamente, e eu a puxei para perto, deixando que ela desabafasse. Eu prometo, disse, segurando-a com força. Eu não vou deixar ninguém machucar você. Os dias seguintes foram intensos. Contratei um advogado e um detetive particular para garantir que o ex de Amanda fosse impedido de se aproximar dela. Amanda, por sua vez, começou a recuperar sua força, percebendo que não estava mais sozinha. E, aos poucos, ela começou a se abrir ainda mais, não apenas comigo, mas também com Clara. Uma noite, enquanto estávamos no jardim, Clara correu até nós, segurando um desenho. Olha, papai. Eu desenhei nós três juntos. No desenho, Clara havia desenhado a si mesma, a mim e Amanda, todos de mãos dadas, com um grande sol brilhando acima de nós. Amanda olhou para o desenho e sorriu, mas havia algo mais em seus olhos. Uma aceitação que eu nunca tinha visto antes. Você tem talento, Clara, disse Amanda, puxando-a para um abraço. Eu adorei. Você vai ficar conosco para sempre, Amanda? Clara perguntou, sua inocência brilhando. Amanda olhou para mim, e eu podia ver a emoção em seu rosto. Eu espero que sim, respondeu, finalmente. Naquele momento, senti que algo havia mudado. Amanda estava finalmente pronta para deixar seu passado para trás e abraçar o futuro que podíamos construir juntos. Era um começo, e eu sabia que ainda haveria desafios, mas estávamos juntos. E, pela primeira vez em anos, minha casa parecia um lar completo. Na última cena daquela noite, Amanda e eu estávamos sentados na varanda, observando Clara brincar no jardim. Ela se virou para mim e disse, com um sorriso, obrigada, Lucas. Por não desistir de mim. Eu nunca desistiria de você, respondi, segurando sua mão. Você é minha família agora, Amanda. Você e Clara. Enquanto olhávamos para Clara, sentia uma paz que não sentia há anos. Amanda havia conquistado não apenas o coração de Clara, mas também o meu. E, juntos, estávamos prontos para começar uma nova vida.